Então, continuando no mesmo assunto da aula anterior, irei apresentar algumas funções que vocês podem utilizar para trabalhar com variáveis no tipo data. Temos, por exemplo, a função max e min, cuja função é selecionar a maior e a menor data, respectivamente. Então, como que podemos utilizar essa função min? Então, vamos abrir aqui uma procedure SQL, em que vamos selecionar, primeiramente, vamos selecionar o menor, min, cadastro, as dt min. Então, basicamente, eu vou selecionar o menor valor, seria o mais antigo, né? A data mais antiga que eu encontrar na minha variável de cadastro. Eu vou chamar esse valor que eu encontrar de dtmin, então seria a data mínima, e eu vou formatar ela como uma data com 9 caracteres. Então, só basta eu selecionar qual que será a origem, né, pessoal? Então, from tbl data, que é o exemplo que a gente estava trabalhando ali em cima. Então, agora basta escrever o quit e fazer o teste. Então, temos aqui, ele trouxe a menor data, né? Então, ele trouxe 3 de fevereiro de 2019. Lembrando que temos outro exemplo, né, que é de 2020. Então, agora vamos fazer o contrário. Vamos selecionar a maior data, então max, cadastro, as dtmax. O formato é o mesmo e vamos rodar. Temos aqui, então, 3 de janeiro de 2020. Então, ele trouxe aqui para a gente também. Temos algumas outras funções que podem ser úteis. Por exemplo, verificar qual o ano de determinada data, qual que é o dia e qual que é o dia da semana, por exemplo. Então, eu vou criar aqui um novo dataset, vou chamar de funções datas. Posso fechar com ponto e vírgula. A origem será a mesma que a gente está trabalhando, tbl data. E agora eu posso passar as funções. Função para pegar o dia de determinada data. Então, a variável dia vai receber a função day. Essa função day é que a gente vai utilizar para selecionar o dia da data. A variável mês vai receber o mês dessa data, que a gente vai passar como parâmetro, no caso, variável cadastro. O ano, utilizando a função year. E o dia da semana, variável dia semana, vai receber weekday. Então, o dia da semana da data de cadastro. Então, basta agora dar o run e rodar o bloco de código. Então, ele trouxe aqui para a gente, mais ao lado, qual que era o dia, qual que era o mês. Esse mês ele traz como inteiro, né? Então, podemos falar que esse mês aqui é o mês de janeiro, esse aqui é o mês de fevereiro, trouxe o ano e o dia da semana. Uma outra situação que você poderá precisar quando estiver trabalhando com datas é calcular a diferença entre duas datas distintas. Uma das formas de fazer isso no SAS é com a função int.ck. Ela é simples e até intuitiva. Então vamos ver como que a gente pode utilizar essa função aqui no SAS. Então eu vou criar um novo dataset. Vou chamar esse dataset de tbl data diff, diff de diferença. Então set, nossa tabelinha de origem, tbl data. E agora basta a gente passar a função. Então, por exemplo, para pegar a diferença em meses, diff meses, nova variável, diff meses, será igual à função int.ck. Eu tenho que passar que eu quero pegar a diferença do mês, passar qual que será a variável, a data que eu estou trabalhando, né? E a diferença será do dia de hoje. Então, a função today seleciona o dia de hoje. Então, ele vai trazer a diferença em meses da data de hoje até a data que foi passada no cadastro ali. Então, posso dar um 1. E ele trouxe exatamente a diferença em meses. Então, 43 meses, 32 meses. Existem também outras diferenças que a gente pode obter aqui. Diferença em anos, por exemplo. Posso até copiar essa parte aqui de cima, pois nós só iremos alterar de fato o month, né? Iremos trocar para year.
Podemos também selecionar a diferença em dias. Então, posso até copiar aqui, trocar o nome da variável, diferença dias. Então, no year aqui eu vou trocar para day. Podemos também pegar a diferença em trimestres. Posso colocar diff_tri. Então, no caso, o tri eu coloco como parâmetro QTR. E também podemos selecionar a diferença em semestres. Só vou alterar aqui. E no lugar do QTR, iremos colocar semi-year. Podemos testar. E ele trouxe aqui para a gente a diferença em anos. Então, de 2022 até 2019 realmente já fazem 3 anos. De 2020 fazem 2 anos. E ele trouxe também as outras diferenças. Então, a diferença em dias, diferença em trimestre e a diferença em semestre.